pessoal aqui que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube. Estamos aqui vivendo essa situação, né, de coronavírus, uma interrupção momentânea aí do mercado, e com o intuito de levar a você sempre conteúdo e informação relevante, tá? Estamos aqui hoje com o Alexandre Costa, lá da Alfa Consultoria, para bater um papo com vocês. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, meu amigo, olá o pessoal que está nos assistindo. Meu amigo Bruno, é uma honra a gente poder compartilhar, trocar um pouco aqui de experiência, até para a gente poder trazer um pouco da nossa perspectiva diante do que está acontecendo, né? Eu acho que cada um tem um ponto de vista, cada um atua num setor da área automotiva, e eu acho que essa troca de informação, esse bate-papo, vai ajudar muito, né? A gente aí tentar desenhar um cenário do que está acontecendo aí para frente. Pois é, Alexandre, uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas hoje, elas estão com muito mais dúvidas do que resposta. E é uma coisa natural, porque a gente está vivendo uma crise inédita, e é uma crise mundial, não é só uma crise no Brasil. Isso. A gente tem até conversado nos bastidores sobre isso, né? A dimensão do problema não é algo só, não é algo regional, não é algo localizado, é no planeta todo, isso é fato, é verdade. Exatamente. Uma coisa que já é fato é que o mundo não será o mesmo depois dessa crise. Não somos só nós, né? Vai haver uma mudança mundial, em termos de tudo, comportamento, atitudes, né? Relação com o governo, relação com o cliente, tudo vai mudar. Tudo. É o que a gente tem falado muito com os clientes, é que está havendo uma mudança brusca de cenário, né? A partir do momento que você fechou a empresa, seguindo um decreto governamental, e a partir do momento que você abre ela novamente, são dois mercados totalmente distintos, mesmo que isso tenha acontecido num período tão curto, em torno de 15 a 20 dias, que as empresas pararam. Eu tenho conversado com muita gente, Brasil afora, sabe, Bruno? Todo mundo está sendo impactado, todos os elos da cadeia. Talvez menos mal, todos os elos. Quando eu digo menos mal, é uma maneira de falar, porque, assim, cada elo vai tentar ajudar o elo de baixo. É pelo menos a perspectiva que eu tenho, né? Fornecedor vai estar um pouco mais ligado ali com o seu cliente. E quando eu falo cliente, não pessoa física, mas o cliente é pessoa jurídica, né? Então, relação fornecedor, da fábrica para a concessionária, da fábrica para o distribuidor da autopeça, do distribuidor para a oficina. Então, como todos os elos estão no mesmo barco, a tendência é que realmente eles vão tentar e se ajudar. Eu já percebi uma coisa fora do nosso setor, sabe, Bruno, mas eu trago isso para o nosso setor, é que, por exemplo, eu fui fazer compra de supermercado, né, onde normalmente a gente faz, normalmente eu pago à vista, dessa vez paguei no cartão, e eles estão dividindo em 2 vezes, coisa que isso não acontecia antes. E a gente até perguntou, né, questionou, não, é uma questão momentânea para ajudar os clientes. Então, você observa que o fornecedor ele já está tendo um posicionamento porque ele entende que o seu cliente também está com alguma dificuldade. E mais importante nesse momento agora é ajudar o cliente a fazer negócio, né, para que você possa manter a sua empresa. Eu entendo, Bruno, é muito difícil você dizer assim, exatamente o que vai acontecer. Como a gente falou logo no início, né, do bate-papo, é um contexto tão único, tão inesperado, né? A gente não teve tempo para se preparar, mas o mercado ele se ajusta, ele cria pequenas condições, né? Então, nesse período aí dos 30 a 90 dias, que eu entendo que é o período mais crítico, de retomada gradativa, todo mundo vai ter que conversar, todo mundo vai ter que se ajustar, e principalmente o setor automotivo aqui no Brasil vai ter que passar por esse ajuste, com certeza. Você tocou num assunto muito importante aí, Alexandre, que eu pontuei aqui na nossa conversa, que é a questão de oportunidades, tá? As pessoas ficam muito preocupadas com a crise em si, mas essa crise, ela é diferente, porque como ela, muito bem colocado por você, ela atinge toda a cadeia de produção e não é só de um setor específico, a gente não está falando só do setor automotivo, nós estamos falando de toda a economia e do mundo, a forma de reagir a essa crise é diferente. E aí entra uma questão né, que eu acho que é justamente isso. Eu, de uma maneira otimista, acho que vai haver uma recuperação relativamente rápida dessa crise,
porque vai haver justamente essa colaboração de todas as fases do mercado. Né? É o que você falou, é da fábrica com o fornecedor, com o distribuidor, com o revendedor, com o cliente, porque todos estão no mesmo barco, todos estão sofrendo as mesmas consequências. Então, vai haver uma colaboração de todos, né, para que as coisas voltem a acontecer, voltem a fluir. Na minha perspectiva como consultor, o que é que eu entendo? Importante agora é se manter fazendo negócio. Na verdade, não é não mais tanto em ganhar dinheiro, né? Até porque da empresa, a partir do momento que ela vai reabrir, é bem abaixo de janeiro, fevereiro, e fevereiro, para muita gente, foi um mês péssimo, foi um mês realmente muito ruim, foi um mês curto, carnaval e tudo mais, como a gente já está mais ou menos aí acostumado. Mas a questão que eu falo é assim, é que a gente não teve esse tempo, e eu conversando com algumas pessoas, né, e uma consultora, achei muito interessante que ela falou isso, que é a Bárbara, lá de Aracaju, ela fez uma postagem, um comentário, que ela disse que este problema, essa crise, ela está expondo a fragilidade das empresas. Isso é um ponto importante. Então, talvez fique aí um aprendizado nisso, né? Um mindset aqui, para a gente se reprogramar. Vamos aproveitar essa oportunidade de que a ferida está aberta e eu estou entendendo, eu estou sentindo na pele, literalmente, o problema da minha empresa. Nossa, foram 15 dias e eu já estou pensando em fechar. Foram 15 dias parado, eu já estou querendo demitir. Então, isso mostra profundamente que você tem um problema de fluxo de caixa. Ou você tem um custo muito elevado, ou o seu faturamento ele não tem um nível de rentabilidade, né? Que é o lucro que fica lá no finalzinho, né? Na DRE, não está conseguindo cobrir isso, né? Se você não está conseguindo, por exemplo, agora que você retomar, executar suas atividades com a velocidade que você precisa, então você tem um problema interno de processo. Então, aproveite essa oportunidade. Eu sei que vai ser um aprendizado muito duro, mas aproveite essa oportunidade para rever internamente onde é que está efetivamente o problema. E eu tenho falado com algumas empresas, Bruno, porque no trabalho da gente de consultoria, eu tenho clientes muito heterogêneos, tanto faz eu atender uma concessionária, quanto atender um microempresário que a gente atende através do Sebrae, nas unidades onde a gente é credenciado em alguns estados. O problema é muito parecido, né? Na verdade, isso é um ponto interessante. Isso, algumas coisas, essa questão do pouco fôlego, isso é algo realmente que tem me preocupado. Então, isso mostra que alguns negócios não são sustentáveis. E eu tenho recomendado o quê? Do pequeno ao grande. Esse momento de retomada é o momento de fazer negócio rápido. Não é de estar se envolvendo. Não vai fazer um diagnóstico muito demorado. Se você é um revendedor, vá trabalhar as curvas de giro, não é isso? Para entrar dinheiro mais rápido. Grandes, né? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada, eu quero ganhar muito, eu quero resolver o problema da crise em um negócio, e não é assim. Não é o momento. Quando a gente vai analisar, Bruno, e todos os elos da cadeia, eu entendo, por exemplo, que vai ser desafiador para a concessionária, né? Porque questão de restrição de crédito, porque as pessoas, querendo ou não, vamos pensar aqui direitinho, quando a gente compra um carro, eu me comprometo num período muito longo, né? 12 vezes, 24, 36. Então, o que vai acontecer, assim, o que eu estou tendo um entendimento é que quem está querendo comprar um carro, ele vai se segurar um pouco, né? Por quê? Porque você tem aí um compromisso de longo prazo, né? Mas, logicamente, eu entendo que as financeiras, as concessionárias, vão buscar algumas alternativas. Eu vi algumas que já estão dando quase 90 dias para você começar a pagar. Então, o mercado vai se movimentar, é lógico. O setor de reposição, que é o setor de autopeças, às vezes, quando a pessoa ela tem a tendência de não investir no carro novo agora, mas o que ela vai fazer? Ela vai pegar o carro seminovo dela e vai colocar para fazer uma manutenção. Então, cada setor tem a sua particularidade. E aí cabe, neste momento, gestão, né? É o entendimento ali do gestor, de conhecer o seu negócio e o que é que eu posso fazer para manter negócio. Você atende muito concessionário, você atende muito revendedor. Eu entendo que as práticas vão ter que mudar, né? O relacionamento com o cliente, a capacidade de argumentação. A gente comentou ontem, aqui nos bastidores, né? Troco na troca. Então, tem algumas
particularidades que o pessoal vai buscar alternativa, né? Para fazer negócio, principalmente nesse cenário aí. Você está colocando mais uma questão que eu vejo como oportunidade, tá, do momento. Então, é o seguinte, as pessoas que compram muitas vezes carro zero não vão querer se comprometer com financiamentos, tá? Então, provavelmente, ela vai adiar a compra do carro zero. Então, isso aí vai beneficiar quem? O departamento de manutenção, né, oficinas mecânicas e autopeças. Por quê? Porque se a pessoa vai adiar a compra, ela vai dar manutenção no carro dela. Então, ou seja, é uma oportunidade para esse setor. Uma outra oportunidade que eu trago aqui também, Alexandre, que inclusive eu anotei, é que como o coronavírus se originou na China e eles já estão numa etapa à frente, né, de combate, o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa lá, onde eles identificaram que houve uma mudança de comportamento do consumidor. O consumidor da China, ele está evitando compartilhamento de carros por aplicativo, carros, inclusive, de aluguel, eles estão evitando. Por quê? Porque eles ainda têm o receio da contaminação. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo na China? Houve um aquecimento do mercado de veículos usados. Porque aquelas pessoas que utilizavam só transporte por aplicativo estão migrando para ter os seus próprios carros, porque ele quer ter a segurança de ter um carro higienizado, que é um carro dele, que ele conhece, para não sofrer uma contaminação de um carro que entra e sai gente o dia todo. Então veja como é que o mercado muda e as oportunidades aparecem. Isso. Eu tenho alguns amigos no setor e alguns dizem isso. O mercado ele sempre se adequa. Isso é fato, né? Então, esse ponto que você falou, eu achei muito interessante. Você vê como a mudança do comportamento do consumidor ele é rápido, ele é ágil, né? E por que o consumidor busca isso daí? Porque ele passa a ter controle sobre a higienização do veículo, coisa que ele não pode garantir num carro compartilhado ou num aplicativo. Realmente, e olha que esse ponto eu não tinha ainda nem chegado nesse nível. A gente vai viver, meu amigo, um cenário extremamente dinâmico. É por isso que eu tenho dito assim, aquele gestor que for reabrir o seu negócio, que for retomar o negócio com a mesma mentalidade que ele tinha antes de fechar, ele está afadado a um insucesso. Ele precisa estar ligado nisso. Você fez um comentário muito interessante aí, Bruno. A China, ela está bem à frente do que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Então, se está acontecendo, isso vai refletir aqui também, porque o comportamento do consumidor é muito semelhante, mesmo no mundo todo. Então, isso vai realmente aquecer o mercado de seminovos. Então, você vê que em uma concessionária, que é uma operação muito complexa, né? Você tem pós-vendas, você tem peças, você tem seminovos e veículos novos. O que a concessionária vai fazer é o quê? É equalizar. Ela pode perder aqui de um lado, ela vai ganhar no outro, ela vai movimentar mais o setor de seminovos, oficina, não é? Ela vai buscar algumas alternativas ali na parte de novos. Então, assim, tem que ter essa visão do negócio. Você quer ver uma coisa que me surgiu? Pois é, você quer ver uma coisa que me surgiu aqui agora, tá? As empresas, por exemplo, que trabalham com estética automotiva. Num primeiro momento, as pessoas não vão estar preocupadas com a aparência do carro. Agora, se ela se adequar e começar a oferecer um serviço de higienização completa, tá? Matando todas as bactérias, vírus, sei lá, utilizando vapor, né, produtos e tal. Ou seja, você fecha, né, um negócio que a pessoa estava acostumada a trabalhar, mas utilizando a mesma estrutura, ele abre uma outra oportunidade. Então, o que você falou, que acho que a gente tem que deixar bem claro aqui para todo mundo que está nos assistindo, é que o seguinte, quem fechou as portas 15 dias atrás, ou seja, todos nós, né, suspendemos, nós não vamos voltar igual. É como se estivéssemos nascendo de novo. Então, você tem que entrar, né, o próximo dia que o governo liberar, que você abra as portas, é como se você estivesse abrindo um novo negócio, com uma oportunidade de aprendizado, né, de pegar todos os seus erros e se adequar para essa nova realidade. Exatamente. E com esse entendimento de custo, porque vamos imaginar que é um empresário que já está relativamente maduro, né, porque ele já tem o negócio há alguns anos, e agora a questão do custo está mais em evidência,
ele vai enxergar se a empresa dele cresceu nos últimos anos ou se ela inchou. Isso é uma reflexão importante. Eu vejo muitas empresas inchadas, elas não cresceram, elas estão, né, saturadas ali de pessoas. Acha que cresceu, mas ele só está inchado. Inchado, exatamente. Alguns chamam esse inchaço de, não, eu tenho uma gordurinha para queimar, mas na verdade eles estão inchados, né? O que eu tenho visto, Bruno, é o seguinte, porque para a gente atuando, né, como consultor, eu estou entendendo que não vai ter um remédio, né, vamos usar aqui termos médicos, não vamos ter uma vacina que possa ser aplicada para todo mundo, né? A gente está desenhando aqui um cenário, está discutindo possibilidades, mas a tratativa vai ser individual. Eu tenho falado para alguns clientes e compartilhado com muita gente que é uma decisão muito pessoal. Em que sentido? Eu tenho que conversar com os meus custos, eu tenho que conversar com o meu caixa, eu tenho que, isso é o mais importante, conversar com a minha base de clientes. Não importa se você é uma rede de concessionários, não importa se você é uma rede de centros automotivos, não importa se você é uma revendedora de veículos, se você é uma oficina, todas essas empresas têm uma base de dados de cliente. E hoje é o seu maior ativo. Se eu uso essa para entender realmente quem é aquele cliente. Quando eu falo de cliente, é aquele cara que realiza negócio comigo com uma certa frequência, porque nesse momento eu pego essa base de dados, isolo aquele cliente que eu só me relacionei uma vez, esse aí não me interessa, neste momento, eu vou atrás de quem? Daquele que se relacionou várias vezes. Então, quando eu faço isso, eu identifico o meu perfil de cliente, eu sei a forma que ele gosta de pagar, eu sei o produto que ele consome. Então, nessa hora, o que é que eu preciso? Mergulhar a fundo no meu negócio, né? Identificar quem é o meu, independente do seu tamanho, do tipo de negócio que você faz no setor automotivo. Eu estava fazendo um levantamento aqui, Bruno. Sabe, a grande vantagem do setor automotivo no Brasil é que nós estamos ali brigando entre o sexto, o sétimo mercado automotivo do mundo. Nós somos um grande mercado para qualquer montadora. Então, o que acontece é que muitas montadoras, por uma questão de precaução, elas fecharam temporariamente, deu férias coletivas. Para quê? Para evitar justamente a disseminação, né, da doença e poder contar com essa mão de obra mais para frente. O que vai acontecer, num grande resumo que eu estou enxergando, é que a gente vai ter que fazer 12 meses em 6, cara. Segundo semestre, a coisa vai ficar, mas precisa ter essa mudança, precisa ter esse momento de discutir. A gente até falou nos bastidores, eu tenho feito muita live, eu tenho participado de alguns debates, reuniões, né, online, e está sendo muito bom para mim, porque eu estou em contato com muita gente. Esse bate-papo aqui da gente aqui agora, você me apresentou alguns pontos e já me causa reflexão, né? Quando terminar aqui, eu já vou estudar um pouco mais isso, porque o setor automotivo tem um grande problema. Ele é reativo. Isso em todos os anos da cadeia. Espera o problema acontecer para depois tomar uma decisão, né? Como a gente, nesse momento, tem que parar e pensar, podemos ser proativos. O que é que eu posso fazer antes? A sacada de entender o mercado da China já dá um horizonte aqui do que pode vir a acontecer. Não é 100% garantido, mas já dá aqui uma visão do que pode acontecer. E, em função disso, eu posso adequar meu negócio. Isso é que é bacana. Entendeu? Quanto mais... Eu quero até pegar um gancho aqui para você, que inclusive, assim, muito preocupado em levar um conteúdo para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, por exemplo, você tocou em 2 assuntos aqui. Um deles, você falou, eu estava conversando com uma pessoa de Aracaju, até para deixar claro para quem estiver nos assistindo, né? Você, Alexandre, está baseado em Recife, né? Eu estou em Belo Horizonte. Você está trazendo um caso de Aracaju. Ou seja, mostrar, porque às vezes as pessoas acham que o problema acontece só com ela, ou na cidade dela, ou na região, e não é. Nós estamos falando aqui nível Brasil, né? E outra coisa, você conversando também, quando eu citei a oportunidade de negócio, por exemplo, uma estética automotiva, migrar para uma empresa de higienização automotiva. Outro dia me perguntaram, por exemplo, um cliente e amigo me perguntou, falou, Bruno, eu tenho uma empresa de couro, ninguém vai querer instalar banco de couro em carro. E agora já me veio uma outra sacada. Não, talvez seja o momento das pessoas instalarem um banco de couro, porque é muito mais fácil você higienizar do que um banco de tecido. Porque mesmo que o mercado seja liberado, o que a gente tem que entender, e que as pessoas têm que entender,
é que o vírus ainda está aqui e ele vai existir durante muito tempo. Essa quarentena não é para matar o vírus, essa quarentena é simplesmente para não inundar o sistema de saúde. Mas nós vamos ter ainda um problema de infecção, de vírus, de doença, por muitos e muitos meses. Então, ou seja, olha como é que a gente conversando aqui, a gente começa a ter sacadas, ideias de empresas que falam, não, peraí, o que ele tem que fazer, né, e que os seus clientes, os meus clientes e quem estiver assistindo tem que fazer, é mudar a forma de comercializar o seu produto. Você tem, né, eles vão ter que começar a entregar soluções. Não adianta você querer vender, exemplo, um banco de couro, né, com o argumento de estética. Agora, se você mudar, né, o seu discurso para um banco de couro, né, que é o mais fácil de ser limpo e higienizado do que um tecido, você abre uma oportunidade. A mesma coisa a questão da estética e a mesma coisa a questão até do próprio revendedor. Ele pode começar a anunciar os carros dizendo, olha, compre o seu carro usado, tenha o seu carro, onde você vai ter o controle sobre a limpeza, a higienização, né, e tudo mais, ao invés de compartilhar e correr riscos. Ou seja, basta mudar o discurso. Isso. E se você parar para pensar, se isso se tornar um hábito, Bruno, a gente aí vai ter surgindo novos negócios, né? Nós vamos ter um perfil de cliente mais preocupado com a segurança do ambiente onde ele está. Quando eu falo segurança, é a questão da saúde, né? Já há algum tempo que as oficinas usam esse argumento para a troca do filtro de cabine. Praticamente hoje, 100% dos carros nacionais têm filtro de cabine. Não se vende somente o filtro, se faz realmente ali um tratamento, algumas vezes até com ozônio. Ali é uma ação bactericida, né? Ele não trata vírus. Salvo engano, o único carro do mundo que tem capacidade de reter vírus pelo filtro de cabine, salvo engano, posso confirmar isso, mas é quase 90% de certeza, é o Tesla Model 3, né, que é o modelo 3 da Tesla, que ele tem uma eficiência de filtragem tão boa quanto a cabine de um avião ou uma sala de cirurgia, mas quando na oficina vende esse pacote do tratamento bactericida, ele está tornando um ambiente mais seguro para a questão respiratória. Então, se meu organismo ele está num ambiente mais seguro, eu fico com a imunidade melhor, entendeu? Então, assim, essa questão realmente do couro se torna muito mais fácil de limpar. Você vê que a gente realmente já está propondo soluções. Eu participo, eu acredito que você também, com certeza, de diversos grupos de WhatsApp. Nossa, e a gente está sendo bombardeado de informação e bombardeado de problema em cima de problema, e eu fico me questionando, ninguém discute solução. As pessoas têm o recurso de se conectar com várias pessoas, todo, e apenas estão, o quê? Falando de problemas. E ninguém está debatendo a solução. Então, isso me preocupa, porque isso faz com que você demore a tomar uma decisão. Isso faz com que você retarde um pouco a ação do teu negócio. E hoje, tempo, meu amigo, sabe? Mais do que nunca, é dinheiro. É a questão de sobrevivência da sua empresa. Use bem os recursos. Isso, principalmente porque eu gostei muito da frase que você utilizou, que este ano, na verdade, nós vamos ter que fazer 6 em 12. Né? Ou seja, nós vamos ter que pegar um segundo semestre e produzir nele o que produziríamos no ano todo. Então, é muito complicado. Você está falando aqui, eu tinha até anotado aqui, até uma dica aí para todo mundo do mercado, seja de seminovos, seja de manutenção, seja de concessionária, que são atenção aos detalhes, atenção ao cliente, porque o cliente agora ele vai ficar muito mais exigente com essa situação sanitária. Então, por exemplo, né, forrar os bancos dos carros, colocar aquele plástico ali no banco, tomar o cuidado de forrar o volante, tomar o cuidado de forrar a manopla. Manutenção, muita oficina já faz isso. Mas por que um revendedor não pode fazer também? Para quê? Para o cliente se sentir seguro de estar entrando ali. Opa, peraí, eles estão tomando cuidado aqui. Porque, imagine só, o cliente ele vai ter receio, às vezes, até de entrar em um carro seminovo para experimentar, mesmo que ele esteja querendo comprar. Então, a loja vai ter que fazer um tratamento, né, aquele tratamento de estética, ele vai ter que ser um tratamento agora também, pensando nisso. Olha, o carro foi higienizado, o senhor pode entrar nele, né, quando o senhor sair, né, nós vamos higienizá-lo novamente, vamos trocar aqui, né, a forração, se fizer um test drive. Isso. Alguns hotéis colocam lá
quando foi a última vez que a camareira, que horário que a camareira fez a higienização, que fez a limpeza, colocar uma etiqueta, né? A gente está falando aqui, álcool gel. Gostei dessa ideia. Uhum. Álcool gel vai ser, daqui para frente, vai ser mais uma ferramenta dentro de um revendedor, dentro de uma concessionária. Alguns hábitos... Álcool em gel é item obrigatório agora. E outra coisa que eu acho muito interessante, que o setor automotivo, ele é movido por eventos. Então, tem grandes feiras, encontros, a gente faz muita palestra, congresso, a gente vai estar junto lá aí no seu congresso. E dentro dessas estruturas também vai acontecer muito isso. A questão do álcool gel, de mostrar para as pessoas que você está preocupado em criar um ambiente seguro. E até você fez uma postagem no treinamento lá, mostrando que você estava seguindo todas as normas, tanto é que o treinamento foi liberado. Eu acho isso bacana. Isso vai virar um argumento, né? As empresas, essa parte de segurança ambiental na questão da saúde, né? Um diferencial para o negócio, né? Querendo ou não, isso vai ter um custo, né? Álcool gel, treinamento, orientação, mas eu me sentiria muito bem numa revenda de carro que tivesse essa preocupação. Eu falaria muito bem, né? Então, esse é um ponto muito, muito interessante. O cara do banco de couro, se ele tiver essa sacada, ele já não vai, entendeu? Ele precisa mudar a programação dele. Ele tem que vender o mesmo produto com um discurso diferente. Eu acho que essa é que é o outro benefício. Ele tem que oferecer o outro benefício. Ele tem, né, as pessoas têm que descobrir, porque a gente, na verdade, a gente vende soluções, né? Então, ele tem que descobrir qual o discurso para atingir. Então, se ele utilizava, né, o discurso de um banco de couro por estética, esse discurso hoje não vai agradar o consumidor. Agora, se ele oferecer como potencial de limpeza, como mais seguro, como mais higiênico, aí sim ele vai atingir o cliente que está dentro, né, desse universo de problema hoje bombardeado com informação de coronavírus. Né? Então, assim... Você imagina uma mãe, né, que tem uma criança pequena, né, que vai usar uma cadeira. E com certeza está muito preocupada com isso e com certeza se sentiria muito mais sensibilizado por aquela empresa que tem esse tipo de discurso, né? Então, e outra coisa, você não está usando isso como artifício para vender. Você está agregando valor ao seu produto. Só que você não destacava isso. Você antes isso não era tão relevante, né? Já tinha essa, vamos dizer assim, essa característica positiva no produto, mas não era levado em consideração. A gente apenas está invertendo aqui os valores, né? A gente está evidenciando isso, reposicionando o produto. Um pai de família, uma mãe, né? Principalmente, eu tenho um filho asmático, eu sei como é difícil, a gente fica preocupado. Os próprios idosos também. Então, todo grupo de clientes de uma concessionária, de um revendedor, se sentiriam sensibilizados. Posso dizer uma coisa? Já começou a surgir produtos, Bruno, de limpeza que tem uma base de álcool gel, né? Isso vai ser vendido. Você imagina que isso vai ser vendido para higienizar o carro, né? O pessoal tem falado muito que o tipo de álcool que se usa para limpar a tela do celular, né, é aquele isopropílico, que é 90% de álcool, ele tem só 10% de água. Esse produto vai ser usado também para limpar o quê? A tela do multimídia dos carros. Então, vão surgir uma série de produtos novos que a gente vai conseguir agregar na venda. Ou, estava conversando com o dono de oficina, você vai dar isso como moeda de troca para o cliente, né? Você vai ali fazer uma venda para ele e dar esse serviço, entre aspas, de cortesia, por exemplo, ou então você vai vender isso. O que está acontecendo em São Paulo, pelo menos na última semana, é que eles estavam se alinhando, foi uma campanha informal que eles criaram, né? E todo carro que fazia serviço, qualquer tipo de manutenção, ia ganhar era uma higienização que vai acontecer, oferecida pela oficina, em 100% dos carros que podem fazer serviço. Então, isso é um custo a mais para a empresa? Mas nesse momento, você calcula aí o custo, é uma estratégia de marketing. Considere aí que o que você está investindo nesse produto é a campanha de marketing que você está investindo. Então, é uma maneira de você...
E eu falo até o seguinte, Alexandre, o custo disso é muito baixo. Tá? Eu acho que o custo disso, quando você fala assim, investir em álcool em gel, investir numa cobertura de plástico, né? Investir um pouquinho ali, muitas vezes até de fazer uma alteração na sua loja, por exemplo, para colocar um lavabo, né, ali no showroom, de forma que também o cliente possa chegar ali e lavar suas mãos. Então, assim, eu acho que é um custo muito baixo para uma mudança de comportamento do cliente. Porque a gente sabe, né, vamos falar assim, são muitas perguntas, mas uma resposta a gente já tem. A gente sabe que o cliente que for agora para o mercado para adquirir qualquer produto ou serviço, a primeira preocupação dele é com relação à higiene. Então, se a gente já sabe que o cliente vai buscar isso, esteja preparado. Coloque um lavabo, coloque o seu álcool em gel, higienize. Quer ver uma coisa que até os próprios motoristas de Uber, que eu sei que estão muito preocupados, eu tenho contato com vários, inclusive até por causa dessa mudança de comportamento, talvez até comprar aqueles sacos de revestimento de banco, tá? que custa centavos, aquilo custa centavos, né? Um saco daquele, e ele trocar, né? Ou seja, entrou um cliente, ele forra ali o banco, né? Forra, né, a lateral, o encosto do braço, e tal, saiu, ele tira aquilo, joga fora, põe outro. Mas é uma maneira dele mostrar que ele está preocupado. Vamos imaginar que eu estou indo a uma concessionária no setor de veículos novos ou seminovos. Vamos imaginar aqui esse cenário. E a partir do momento que eu me interesso por um carro, como muita gente está interagindo com aquele veículo, então eu sinalizo qual é o carro de interesse, alguém da equipe vai lá e prepara o veículo, né? Faz uma limpeza, faz uma injeção, cobre, vai lá, entra, faça um test drive. Quando for para a mesa de negociação, só um minutinho, senhor, vamos aqui tomar um café. Enquanto está ali providenciando um café, alguém na frente do cliente já higieniza a mesa, passa um paninho nas cadeiras, né? E olha que brinde legal, é porque realmente o álcool gel, ele está um pouco em falta em alguns locais, já não está muito fácil de achar. Mas daqui para frente, o cliente foi na sua loja, dá uma bisnagazinha de álcool em gel para ele, com o nome da sua empresa. Ótima sacada, ótima sacada. Nós vamos trocar o brinde virou álcool gel. E você está vendo que como essa empresa se torna amigável, amistosa perante os olhos do cliente. Está mostrando o quê? Cliente, estou preocupado com a situação, a sua saúde. E a gente está fazendo de tudo aqui para ter o ambiente mais seguro possível. Então, eu acho isso muito, muito bacana. Quando a gente for ver, como você estava falando, o custo disso é relativamente baixo, né? Mas o impacto disso, aos olhos do cliente, é muito bacana. Eu mesmo me sentiria muito lisonjeado e espero que alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui aplique esse conceito, porque eu tenho certeza que as pessoas vão falar muito bem. Você imagina que quando eu for receber um carro depois de um serviço, além de eu efetivamente mostrar para o cliente que foi higienizado, mas se tiver um cartãozinho colocado dentro do carro, ali onde fica o retrovisor, né, falando de que horas o carro foi higienizado, com a assinatura do funcionário, olha que coisa bacana, né? Outro detalhe, que isso, eu recebi uma encomenda, Bruno, até um detalhe interessante, semana passada, aqui em casa, minha esposa tinha feito uma compra pela internet, antes de tudo isso começar, chegou um motoqueiro, logicamente você tem que assinar, eu atendi o interfone, disse, opa, aí o que eu me liguei, foi que eu fiz? Busquei a minha caneta. Então, você imagina que aquele rapaz está fazendo a entrega, né? Ele está o quê? Ele está rodando com a caneta e dando essa caneta para várias pessoas assinarem. Você imagina que você está colocando o cliente para assinar um contrato, a compra de um carro e tudo mais, você dá uma caneta num saquinho plástico fechadinha, o cliente abre, usa aquela caneta para assinar e fica para ele. Você está percebendo a sutileza das coisas? E como isso tem um impacto positivo nas ações? Ou então, quando o cliente chegar no carro, tem um kitzinho de higiene com uma flanelazinha e um álcool isopropílico para você limpar ali sempre a tela. Então, gente, tem muita coisa que você pode agregar no seu negócio. Agora, precisa o quê, Bruno? Precisa parar para discutir. Né? Em vez de estar compartilhando vídeos e vídeos e vídeos, compartilha coisa positiva. Né? Eu acho isso. Alexandre, olha, esse bate-papo nosso aqui,
ele foi muito mais enriquecedor, inclusive para nós, né, do que até a gente poderia imaginar. Porque olha como é que aqui, em meia hora, eu estou vendo aqui o tempo aqui, quantas coisas, quantas ideias surgiram para que as pessoas possam colocar. E nós não estamos falando aqui de ideias utópicas, né? Não é nada mirabolante, é tudo que está ao alcance de qualquer um. É coisa que a gente consegue fazer amanhã. Então, é muito bacana. Esse bate-papo aqui, eu acho que está assim, né? As pessoas que assistirem, com certeza, vão sair com muitas respostas, entraram com muitas perguntas, mas vão sair daqui com muitas respostas. E cara, eu espero que a gente consiga levar sempre esse tipo de informação, porque é o que você falou, né? Problemas a gente recebe o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Gente, todo mundo já sabe, do coronavírus, todo mundo já sabe desses problemas. Então é o seguinte, a gente tem que trabalhar agora isso, na solução, porque a crise já atingiu a todos. Agora, quem vai sobreviver é aquele que estiver preparado quando a crise realmente passar. E toda crise passa, isso é fato. Com certeza. Eu fiz uma postagem no Instagram e depois de um vídeo que eu assisti de um consultor que eu acompanho lá também, Marcos Freitas, um cara muito bacana, ele é de Fortaleza. E ele disse, e eu tenho repetido muito isso, ele disse assim, a gente não tem controle sobre a economia, não temos controle sobre a doença, mas temos controle sobre o nosso negócio. E a gente discutiu aqui sobre negócio. Em momento nenhum a gente disse, você vai usar uma verba de marketing de 100 mil reais, investir, anunciar na televisão, botar um outdoor. São coisas simples, muito simples, mas isso só surge, e muitas dessas ideias surgiram agora, né? Nesses 30 minutos, a gente nem pensa. E olha que a gente vem conversando com frequência. Então, a gente precisa criar ambientes onde seja estimulado esse tipo de atitude. Olha só, como você bem falou, esse problema econômico está instalado, né? E existem alternativas, né, para você retomar. Eu entendo, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, em momento nenhum a gente está minimizando o problema, deixar isso bem claro para quem está nos assistindo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ciente e bem informado da gravidade do problema, mas a gente sabe também que a coisa ela vai retomando aos poucos e que existem alternativas para isso. Eu acho que essa questão do isolamento, vamos transformar isso num isolamento produtivo. Vamos fazer isso, vamos tratar a mente da equipe, né? Vamos estimular que eles deem sugestões, que eles deem reuniões. Nossa, se eu estivesse assistindo esse vídeo, né, eu já teria voltado ele várias vezes para anotar algumas coisas, porque, assim, é muito bacana os pequenos detalhes, as pequenas nuances que a gente falou. É uma questão de posicionamento, né, no mercado. É uma questão de diferencial. Eu acho que a saúde do ambiente, a preocupação com a saúde do cliente vai ser um argumento forte de fidelização. Eu vou conseguir manter aquele cliente e ele vai ser um consultor que vai falar bem de mim, né? Ele vai ser um propagador do meu negócio, né? Que é o nível máximo ali do relacionamento. Esse cara vai estar falando. Você imagina que coisa doida? Eu vou e dou a carona para alguém vê ali dentro do meu carro que tem uma bisnagazinha de álcool isopropílico com o nome da empresa. Olha que coisa legal. Isso vai ser um marketing do boca a boca muito interessante. E a etiquetinha, né? Você imagina, né? A etiquetinha, olha, esse veículo foi higienizado tal dia, tal hora, né? E tal. Cara, é muito bacana. E são coisas simples que estão ao alcance de qualquer um. A gente viaja muito, Bruno. A gente vai muito para o hotel. Poxa, é tão bacana quando você chega, você sabe que está organizado e ali no vaso tem uma etiqueta dizendo que foi higienizado, que está tudo limpo. Isso. Aqui te dá uma tranquilidade. Exatamente, isso dá uma tranquilidade. Isso pode ser usado por hotel, não é verdade? Então, assim, o nosso setor automotivo tem muito o que refletir, né? Sim. Tem que se reinventar. E sem desespero, é o momento, eu tenho dito, é o seguinte, é o momento de matar a bola no peito, rolar aqui a bola, segurar, olhar para os lados e ver para quem vai chutar. Esse é o momento. E as ideias surgem, e o cliente ele vai pedir isso, indiretamente. Né?
Isso pode ser um fator decisivo para a compra. Porque se a gente imaginar numa concessionária de mesma marca, né, que está disputando dentro da mesma cidade, a gente tem vários exemplos disso Brasil afora, preço é uma coisa muito parecida. E uma dessas concessionárias se destaca por esse cuidado, por essa atenção para o cliente. Eu optaria por essa concessionária. Eu pagaria até um pouco mais caro. Por quê? Porque ela está me mostrando que está preocupada comigo, né, com a minha família. Veja que impacto positivo bacana, cara. Então, assim, eu estou muito feliz de você ter me convidado a participar dessa ação. Eu espero que realmente seja algo que a gente costume fazer. Vamos usar mais esses canais, Bruno. Eu estou à inteira disposição. A minha empresa Alfa Consultoria é assim, ela tem uma missão, sabe? É ser o agente de mudança no mercado. Essa é a nossa missão, curta, fácil de entender. E quando a gente está participando de algo nesse sentido, eu estou cumprindo a minha missão, cara. Isso é muito bacana. Então, assim, tanto você, enquanto a perito automotivo, né, e auto expert, quanto a Alfa Consultoria, a gente pode proporcionar esse momento de troca de ideia. Né? Não somos donos da verdade, a gente aqui não desenvolveu nenhuma teoria maluca, não teve achismo, não teve futurismo, né? Ninguém fez projeções loucas, a gente apenas teceu comentários baseados no que está acontecendo, se antecipando, e nesse bate-papo muito adubado, vamos dizer assim, né? Muito bacana, surgiram ideias muito legais, cara. Vamos continuar com esse tipo de ação, a gente está 100% à disposição. Não, muito bom. Alexandre, agradeço demais aqui, né, a participação, você ter aceitado esse convite. Já virou um compromisso nosso, acho que um compromisso nosso até para com os nossos clientes, né, ou seja, as nossas missões são bem parecidas, ou seja, levar informação, levar conteúdo, levar soluções para as empresas e clientes que são, né, os nossos parceiros também, e neste momento agora é compartilhar tudo isso. Né, para quê? Para que o mercado se recupere de uma maneira mais rápida, mais eficiente, né, minimizando aí os traumas e os problemas. Então, assim, agradeço muito a sua participação, espero contar com você aqui sempre, tá, nesses vídeos, e que isso aqui vire realmente aí uma regra para nós, uma rotina, para a gente levar para você, né, que está assistindo aqui, informação e conteúdo de qualidade. Muito obrigado, Alexandre. Forte abraço aí a você. Obrigado pela audiência, para quem assistiu esse vídeo aqui até o final. Conte conosco para o que precisar.